Boa tarde, pessoal. Eu sou o Elion, do sétimo período de Medicina, e eu tô gravando esse vídeo aqui com o principal objetivo de ajudar os meus colegas a se prepararem para a prova de reumatologia. Trouxe alguns casos clínicos para a gente resolver juntos. Eles são baseados em questões e eu vou mostrar para vocês, basicamente, como que eu acho que deve ser o pensamento na hora de resolver a prova de reumato. A gente sabe que as doenças são todas muito parecidas. Eu vou mostrar o que é que fala mais a favor de ser uma ou outra. E eu vou mostrar isso através das questões. Vamos lá. Nessa primeira questão aqui a gente tem o Carlos, ele tem 38 anos, ele é cuidador de abrigo. Ele relata uma lombalgia à direita há 2 meses, contínua tanto no repouso quanto no movimento, associada a sudorese e febre vespertina baixa. Tem um certo alívio ali com dipirona e diclofenaco, e se refere também que ele tem uma sensação de peso, né, em membro inferior direito, comprometendo a marcha dele. Ao exame a gente tem um Glasgow de 15, o paciente está emagrecido, uma frequência cardíaca de 98, temperatura de 37,4. A coluna lombar não tem alteração na inspeção, mas tem um leve dolorimento à palpação, só que não é similar ao que trouxe o paciente à consulta. Tem um Schober de 5 centímetros, um Patrick Faber positivo à direita e não tem alteração de força ou de reflexo. Aí pede aqui a alternativa correta. Primeiro, vamos selecionar no texto as coisas que são importantes para a gente pensar no diagnóstico desse paciente. A primeira coisa já é a ocupação desse paciente. Esse paciente ele é um cuidador de abrigo. Então, assim, trabalha numa instituição de longa permanência. Passa ali pelo menos 8 horas por dia. Então, assim, isso aumenta a chance da gente ter aquelas doenças respiratórias como a tuberculose, né, de transmissão aí por gotículas, aerossóis, enfim. É uma dor que a gente não consegue determinar muito bem se ela é de ritmo mecânico ou inflamatório, porque ela é uma dor que está tanto no repouso quanto no movimento. Mas, corroborando com a hipótese diagnóstica de tuberculose, a gente tem também sudorese e febre vespertina baixa com esse paciente. A gente percebe ali que no exame físico ele tem ali um Patrick Faber positivo à direita, mas que junto com os comemorativos não me diz muita coisa, né? Para eu pensar em uma espondiloartrite, por exemplo, o paciente teria aquela dor inflamatória mais clássica, né? Poderia ter aí entesite, dactilite associada, não é o caso aqui. É por isso que a alternativa correta nesse caso que seria a letra B, né? Trata-se de uma lobalgia de provável etiologia infecciosa, devendo ser solicitado o raio-x de lombar e sacroiliacas e o PPD. Joia? Por que a letra A está errada? HLA-B27, eu teria que estar pensando em uma entesopatia, né, como a espondiloartrite axial, por exemplo. Além disso, gente, orientar repouso para uma dor inflamatória, isso vai piorar a dor do paciente, não é o correto. Também aqui não tenho nada para eu pensar em lombociatalgia, então a letra C também a gente já pode descartar. A letra D aí também está falando de espondilite anquilosante, né, espondiloartrite axial, a gente já viu que não é o caso. E osteoartrite de sacroiliaca seria uma dor classicamente aí mais mecânica, associada, né, ao movimento, e a gente não teria esse quadro de febre baixa, esse quadro mais insidioso, como a gente vê aqui nesse paciente. Então, a correta aqui realmente seria a letra B. Passando para a próxima questão. Nessa aqui a gente tem o Heitor, de 65 anos, previamente rígido e entregador, iniciou um quadro de dor lombar há um mês, refere sempre ter tido lombalgia, entretanto esta está diferente. A dor está presente tanto no repouso quanto no movimento, é contínua, progressiva, não tem fator de melhora ou de piora, não alivia com dipirona e ele refere, além disso, né, inapetência, fraqueza, dinamia, não notou emagrecimento, não tem corrimento uretral ou outro sintoma no momento. A avaliação dos sinais vitais, aí a gente tem uma PA de 90/60, né, um paciente hipotenso, frequência cardíaca de 96, temperatura axilar de 36,4, uma frequência respiratória de 20, saturação 98, está empocorado, 2 cruzes em 4, um abdômen plano, peristáltico e tem uma massa indolor aí de 4 centímetros em fossa ilíaca esquerda. Não tem edema de membros inferiores e aí ele pede a alternativa correta. O que é que eu acho importante da gente, nesse caso aqui, da gente ver? O paciente, ele tá com uma lombalgia nova. Ele já tinha dor lombar, né? Sempre teve lombalgia, mas essa que ele tá sentindo há um mês é uma lombalgia de um padrão novo.
Isso é um red flag de lombalgia, porque uma lombalgia nova, com um padrão novo em pacientes acima de 50 anos ou menores que 18 anos, acende aquela luzinha vermelha para a gente pensar em causas mais graves de lombalgia. Né? Então, no mínimo que eu vou ter que solicitar um exame de imagem para esse paciente no momento do atendimento. Além disso, o paciente refere inapetência, fraqueza e adinamia. Isso me faz pensar em quê? No quadro, né, de uma síndrome anêmica. Esse paciente pode estar perdendo sangue aí por algum lugar. O fato dele estar hipotenso também corrobora um pouco com isso. Ele também está descorado, aí 2 cruzes em 4, que corrobora também com a minha hipótese de anemia crônica, e tem uma massa indolor de 4 centímetros em fossa ilíaca direita. Um paciente de 65 anos, com uma massa palpável, a gente vai pensar em neoplasia. E ali, pela situação loco-regional desse paciente, eu vou pensar, né, em metástases locais. Né? O câncer cólon-retal, por a sua contiguidade com a coluna, ele envia metástases vertebrais, que seria, né, a principal hipótese diagnóstica para esse paciente aqui no momento. Né? Seria a letra C, o quadro clínico pode se tratar, né, de um implante metastático, com base na presença de dor óssea, sinais sugestivos de anemia e presença de massa abdominal. Por que não é a letra A? A letra A está falando aí de espondilodiscite. Eu tenho que ter algum fator de risco para esse paciente ter infecção. Ou é um paciente que está mais imunodeprimido, ou é um paciente que está fazendo diálise, tem que fazer fístula na artéria venosa e fica com aquele catéter de longa permanência. Paciente que utiliza drogas injetáveis, seja elas lícitas ou ilícitas. Então, eu preciso ter algo que me faça pensar na possibilidade desse paciente ter uma barreira ali, aliás, não ter uma barreira para fazer infecção. Na B, a gente fala de mieloma múltiplo. Para me fazer pensar em mieloma múltiplo, falta, né, um raio-x me falando de lesões osteolíticas, aumento de cálcio, injúria renal. A gente sempre vai pensar nisso quando a gente estiver falando de mieloma múltiplo. Na letra D, fala que a investigação radiológica não está indicada, só que ela está indicada sim, porque o paciente tem red flag. É uma lombalgia nova em um paciente acima de 50 anos. Eu tenho que fazer uma imagem desse paciente. E aí na letra E ele fala, né, que dentre os sinais de alarme e tal, o fato do paciente ser entregador. Só que isso não me fala muita coisa, a ocupação do paciente não vai se transformar em um red flag quando a gente está falando de lombalgia. Então aqui seria aí a letra C, a alternativa correta. Caso 3, a gente tem a Maria, de 17 anos, que refere que há 6 meses aí apresenta, né, uma artrite em múltiplas articulações das mãos e dos pés, além dos joelhos e cotovelos. Associada a essa artrite, ela tem uma rigidez matinal maior que 2 horas. Ela traz os exames que realizou recentemente. A gente tem um fator reumatoide positivo em altos títulos, o anti-CCP negativo, tem uma hemoglobina de 11,5, tem um leuco de 11.600, plaquetas aí de 560 mil, PCR estourado, né, 96, VHS também está alto, lembrando lá que a gente calcula VHS de mulheres. A gente pega a idade mais 10 divide por 2, então 27 dividido por 2 ia dar aí 13, né, e meio seria o valor de referência dela, o dela tá 80, então assim, estourado também, e pede para a gente marcar a alternativa correta. Então vamos lá. O que é que a gente tem aqui de interessante nesse caso? A gente percebe que essa paciente tem uma dor de ritmo inflamatório e o que é que corrobora? A rigidez matinal maior que 30 minutos. Ela aí, no caso, tem uma rigidez matinal maior que 2 horas, né? Tem um VHS e um PCR estourado, tem fator reumatoide positivo, isso tudo aventa a possibilidade de quê? De artrite reumatoide, né? Pelo amor de Deus. Na letra A, a gente tem presença de leucocitose e rigidez maior que 1 hora representam sinais de mau prognóstico. Na verdade, são apenas sinais classificatórios, né? Não é sinal de mau prognóstico. Aventa a possibilidade de artrite reumatoide? Sim, mas não artrite reumatoide de mau prognóstico. Altos títulos de fator reumatoide e trombocitose reflete a possibilidade de overlap, ou seja, a associação entre artrite reumatoide e uma doença hematológica juntas. Não, gente. A artrite reumatoide, né, os anticorpos ali que estão envolvidos na doença, eles podem causar trombocitose. Isso não fala que o paciente ele tem ali uma doença hematológica associada e muito menos que isso é um mau prognóstico de artrite reumatoide.
O tratamento da anemia deve ser feito basicamente com o uso de sulfato ferroso diário? Não. A paciente que ela tem uma anemia? Sim, mas provavelmente é uma anemia de doença crônica, né? Aquela anemia normo-normo. Não é uma anemia microcítica para eu pensar aí em suplementar sulfato ferroso para essa paciente, pensando em anemia por carência de ferro. E na letra E, a gente tem que anti-CCP negativo reduz as chances do diagnóstico ser artrite reumatoide. A gente sabe que o anti-CCP é muito específico, mas ele não tem uma sensibilidade muito boa. Ou seja, eu posso ter um paciente que tem artrite reumatoide e não tem o anti-CCP positivo. E ele vai continuar tendo artrite reumatoide do mesmo jeito. E só para lembrar, mesmo que o paciente tenha fator reumatoide e anti-CCP negativo, ele ainda pode ter artrite reumatoide, né? Que é a forma que a gente fala aí assorológica da doença. Tá joia? Caso 4, a gente tem aqui o Adrian, de 26 anos, que refere uma dor súbita em olho esquerdo, associada a hiperemia conjuntival há cerca de 15 dias. Ele refere já ter tido um episódio semelhante prévio, foi tratado como conjuntivite e melhorou aí usando colírio de corticoide. Nega traumas prévios, refere previamente somente lombalgia, evidente pela manhã, mas que melhora com AINE e principalmente em dias que faz caminhada. Sobre o quadro acima, avalie as afirmativas abaixo e em seguida marque a opção correta. Antes da gente avaliar as alternativas, vamos ver aqui o que é que a gente tem de interessante no caso clínico em si. A gente tem um paciente que está, né, com uma hiperemia conjuntival associada à dor. Pensou em hiperemia conjuntival, falando aqui no tocante às doenças reumatológicas, a gente tem que lembrar tanto da esclerite barra episclerite e também da uveíte anterior aguda. O que é que me fala mais a favor daqui ser um quadro de uveíte anterior aguda em vez de um quadro de episclerite, por exemplo? A presença da dor. Em geral, na episclerite, eu vou ter apenas a hiperemia conjuntival. Não vai doer. Na uveíte anterior, eu vou ter uma dor associada. O fato de melhorar com corticoide também me fala aí de ser uma doença de caráter mais inflamatório. Além disso, ele tem uma lombalgia inflamatória. Perceba aí, ó, que ele tem, né, essa lombalgia mais evidente pela manhã, que melhora quando ele faz caminhada. Então, é uma dor de ritmo inflamatório. Vamos analisar agora as alternativas. A primeira a gente tem, né, um quadro de uveíte, a suspeita diagnóstica provável é espondilite anquilosante. Por quê? Lombalgia inflamatória, vou pensar em quê? Em espondiloartrite axial, né? Also known by espondilite anquilosante. Na 2, deve-se solicitar radiografias de coluna lombar e HLA-B27, até aqui tudo ok. Na ausência de alterações, exclui o diagnóstico de espondiloartrite. Pelo amor de Deus, né, gente? São critérios classificatórios, não critérios diagnósticos. O que vai te nortear é a clínica, e a clínica o paciente tem. 3, espera-se encontrar um LASEG positivo. Aqui já tira, LASEG positivo, eu vou estar pensando em radiculopatia compressiva. O paciente não tem nada no caso que me leve a pensar nisso. E pontos de entesite. Entesite é uma coisa que eu poderia encontrar sim, mas aí a outra parte da alternativa faz com que ela fique errada. Então aqui no caso, a gente tem apenas a 1 aí como correta. No próximo caso, a gente tem o Jonas, de 28 anos, procura o posto de saúde aí porque está há 3 meses apresentando uma lombalgia que é pior pela manhã, que vai melhorando durante o dia e tem uma rigidez matinal de aproximadamente 2 horas. Ele também refere, né, que hoje de manhã o seu segundo pododáctilo direito estava todo inchado, vermelho e muito doloroso. Ao exame físico, observa-se, né, um Schober de 3 centímetros, um Patrick Faber negativo, presença de onicólise em segundo e terceiro dedo à direita, além do quadro do pododáctilo, né, que já foi citado. Sobre o caso, qual que é a principal hipótese diagnóstica? A primeira linha terapêutica. O que é que chama a atenção aqui no caso? Ele tem uma lombalgia inflamatória importante. Além disso, ele tem dactilite no segundo pododáctilo direito, né? Então, é esse dedo, né, que está inchado, está vermelho e está muito doloroso. Isso aqui é dactilite, tá? Além disso, tem onicólise, né, aí no segundo e terceiro dedo à direita. Isso tudo, gente, né, essa lombalgia inflamatória, junto com a dactilite, junto com a onicólise, tudo faz parte de uma grande síndrome, que é quem? A espondiloartrite, né, que é aquela entesopatia, que ali as questões autoimunes, né, os
os anticorpos vão atacar a êntese, que é o ponto onde o músculo se insere no osso. É por isso que eu tenho esse quadro mais difuso quando eu penso em espondiloartrite. E aqui, nesse caso, esse paciente ele tem a famosa espondiloartrite psoriásica. Vamos entender por que é a psoriásica e por que as outras alternativas não estão corretas? Letra A, espondiloartrite psoriásica, ok, prescrever prednisona. Não, gente. Primeira linha de tratamento para toda espondiloartrite é anti-inflamatório não esteroidal, nossos famosos AINES. B, osteoartrite de coluna. Aqui você já para, né, já dá um mortal para trás, pelo amor de Deus. Osteoartrite, também conhecida como artrose, é obrigatoriamente uma dor de caráter mecânico. Aqui eu tenho um paciente com uma dor inflamatória. Essa alternativa nunca pode estar correta. Lombocialtalgia compressiva, de novo. Não tem nada aqui que me faça pensar em radiculopatia. Pelo amor de Deus. Letra E. Spondylodiscite. Cadê aqui na questão falando que esse paciente usa droga injetável? Cadê a imunossupressão? Para eu pensar em espondilodiscite, eu preciso ter alguma coisa que vá fazer um Staphylo aureus parar lá no osso do meu paciente. Tá joia? Então, aqui a gente fica com a letra D. Caso 6, a gente tem aqui a Lourdes, de 42 anos. Ela é portadora de lúpus eritematoso sistêmico desde os 28, tendo como critério diagnóstico artrite, fotossensibilidade, nefrite, FAM positivo. Então, aquele caso bem clássico de lúpus. Usa para o tratamento prednisona, dose de 5 mg dia, e doxicloroquina na dose de 400 mg dia, e azatioprina, 50 mg, 3 comprimidos ao dia. A paciente ela procura o atendimento médico, pois há 3 dias ela apresenta disúria, polaciúria. Nas últimas 24 horas apresentou 3 episódios de febre. E ao exame físico ela está corada, desidratada, uma cruz em 4. Febril, não tem lesões cutâneas no momento, não tem artrite no momento, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, frequência cardíaca está um pouco aumentada aí, mas pode ser por conta da febre, PA está normal, frequência respiratória está normal, murmúrio vesicular está presente, não tem alteração abdominal, sem edema de membro superior, tem um Jordano positivo. E aí ela faz um EAS que vem aí com piúria, hematúria, nitrito positivo, o hemograma mostra, né, uma hemoglobina de 12,3, uma leucocitose com desvio à esquerda, as plaquetas estão normais. Então a gente vê aqui que essa paciente ela tem o quê? A gente tem uma pielonefrite, que o médico assistente aí, graças a Deus, conseguiu diagnosticar, né? Percebeu que isso daqui não tem nada a ver com lúpus, é uma infecção. A joia que pode acontecer com qualquer pessoa, independente de ter lúpus ou não. E aí, no caso dessa paciente, percebam que ela está sem artrite, está sem lesão cutânea, não tem nenhuma alteração de exame físico que não seja por conta da infecção. Então, o que é que significa? O lúpus dela está ali, ó, bonitinho, manejado. Quais que são as atitudes que devem ser tomadas em relação ao manejo do lúpus da dona Lourdes? Aqui eu não estou perguntando o que é que deve ser feito em relação à pielonefrite que ela tá, porque lá o médico diagnosticou, deve estar tratando. Agora, e sobre os medicamentos que ela está usando? Na sua resposta, obrigatoriamente tem que ter o quê? Tem que ter alguma coisa falando sobre para onde vai essa prednisona, para onde vai a hidroxicloroquina e para onde vai a azatioprina. Tenho que ver como é que vai ficar o tratamento dessa paciente e justificar as minhas ações. Então, vamos lá. Primeira coisa, prednisona não está em dose imunossupressora, está em dose baixa, em dose mínima diária, 5 mg por dia, só aquele corticoide basal. O que é que eu tenho que fazer? Manter esse corticoide, porque além de não estar em dose imunossupressora, ela toma esse corticoide, gente, há muito tempo, há mais de 10 anos. Se eu retiro esse corticoide, essa paciente vai fazer insuficiência adrenal. E eu não quero fazer isso com ela. Então, o corticoide a gente vai manter. Hidroxicloroquina, mantém também, porque é o tratamento basal do lúpus. E, além disso, ela não compromete muito ali o sistema imune da paciente. Agora, sobre a azatioprina já é um imunossupressor mais forte. Então, o correto aqui seria retirar, porque ela pode, né, dificultar a recuperação da paciente aí frente ao quadro infeccioso. Caso 7. Aqui a gente tem o seu Bento, de 70 anos, que chegou no PS com a queixa de dor lombar há 4 dias. É contínua, progressiva, associada à febre, nunca teve dor lombar antes, é portador de neuropatia diabética grau 4 em terapia de substituição renal
há 6 anos, ou seja, um paciente que está dialisando. Está dialisando, deve ter fístula arteriovenosa, deve ter catéter de longa permanência. A mente da gente já começa a fervilhar em ideias. Diante do quadro, qual a principal hipótese etiológica para a lombalgia de Bento? Quais os exames complementares são pertinentes para o esclarecimento e qual o tratamento adequado? Então, aqui a gente tem mais de uma pergunta. Vamos organizar o nosso pensamento? Então, eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz para resolver questão discursiva. Gente, o primeiro passo é fazer uma lista de problemas. O que é que esse paciente tem? Eu preciso organizar o meu pensamento para saber como é que eu vou tratar, quais exames eu vou pedir. Então, vamos organizar uma lista de problemas? Então, esse paciente ele tem uma dor lombar há 4 dias, associada à febre, nunca teve dor lombar antes, e lembra, nunca teve dor lombar e tem 70 anos, ou seja, mais de 50, lombalgia nova em paciente acima de 50 anos é igual a quê? Imagem. Por quê? Porque é um red flag. Além disso, está em terapia de substituição renal, ou seja, muito provavelmente tem catéter de longa permanência que aumenta o risco de infecções. Foi o que eu anotei aqui. Fator de risco para infecção, que é qual? O catéter de longa permanência, aí pela diálise. 2. Pensar na hipótese diagnóstica. Tem o porta de entrada, tem uma lombalgia, com febre há 4 dias, a principal hipótese diagnóstica é espondilodicite. Então, tá vendo que para ser espondilodicite, eu tenho que ter comemorativos na questão que me façam pensar em espondilodicite. Nesse caso aqui, o paciente tem. Como que eu vou documentar a minha hipótese diagnóstica? Ou seja, quais exames eu vou pedir para confirmar? Pela clínica, parece muito sugestivo, mas eu preciso confirmar isso para colocar lá em prontuário. Então, eu vou pedir o quê? Aquela triagem infecciosa, hemograma completo, PCR, VHS, hemocultura, e eu preciso pedir imagem, por quê? Tem red flag de lombalgia, uma lombalgia nova em paciente acima de 50 anos. Nesse caso aqui pode ser tanto um ATC quanto a ressonância magnética, tá? A ATC pode ser feita aí como exame inicial, a ressonância magnética seria o padrão ouro. E o 4, resolver a minha lista de problemas. Então, o que é que eu tinha lá de problema? O paciente tinha dor e febre, vou usar dipirona, e o paciente tem uma infecção, que é a espondilodicite. Como que eu trato espondilodicite? Oxacilina, 12 gramas por dia, né? Que no caso aí vão ser divididos 2 gramas endovenosos de 4 em 4 horas, dose alta de oxacilina. Pensando em quem? Pensando em Staphylococcus aureus, principal causa de espondilodicite. Mais ceftriaxona, 2 gramas por dia, né, 1 grama endovenosa de 12 em 12 horas. E por fim a gente tem que sumarizar, ou seja, colocar todo o nosso pensamento em uma resposta bonitinha para entregar para o professor. Principal hipótese etiológica, espondilodicite. Exames complementares pertinentes, hemograma completo, VHS, PCR, hemocultura, tomografia computadorizada. Tratamento, a oxa e a ceftriaxona junto com a dipirona aí para controle de dor e febre. Caso 8. Seu Jonas, de 28 anos, chega lá no posto de saúde porque há 3 meses está apresentando uma lombalgia que é pior pela manhã, melhora durante o dia, associada à rigidez matinal de 2 horas. Ao exame físico, observa-se um Schober de 3 centímetros e um Patrick Faber positivo bilateralmente, bem clássico. Sobre o caso acima, qual a conduta tomada pelo clínico que realizou esse exame esse primeiro atendimento estaria correta? Então, vamos lá. O que é que a gente tem de interessante no quadro do Jonas? Tem uma lombalgia inflamatória, ele tem um Schober de 3 centímetros. Gente, Schober normal é de 5 centímetros para cima, 3 centímetros está alterado. Patrick Faber alterado bilateralmente. Eu estou pensando aqui em que hipótese sindrômica? Espondiloartrite. Letra A, prescrever adalimumab e prednisona. Gente, primeira linha para espondiloartrite é a AINE, anti-inflamatório não esteroide. Letra B, solicitar avaliação cirúrgica para o caso? Tratamento inicial não é esse. Talvez eu precise pensar no futuro? Talvez sim, não no momento. Letra D, solicitação de HLA-B27? Ok. Fator reumatoide? Dá 3 pulos para trás. Artrite reumatoide não pega esqueleto axial, a não ser que eu esteja falando de quem? A articulação atlantoaxial, lá em cima, C1 e C2, o paciente tem dor lombar. A artrite reumatoide não combina com dor lombar. Não vou pedir fator reumatoide nesse caso. Letra E, indivíduo jovem com esse padrão de lombalgia, o diagnóstico é de origem miofacial.
Gente, dor miofascial obrigatoriamente é uma dor de caráter mecânico. O paciente tem uma dor inflamatória clássica. Não vou pensar em miofascial para esse paciente. Letra C, atualização de cartão vacinal, orientar a realização de atividade física, prescrever anti-inflamatório e realizar exame de imagem, né, da coluna lombar e sacroiliaca. Perfeito. No caso 9, a gente tem a Giovana, ela tem 19 anos, é uma balconista. Procurou um atendimento no posto de saúde porque depois das férias lá em Búzios, alô Medvalhalla, ela percebeu, né, que o bronzeado tá meio diferente. As amigas tudo lá sem bronzeado já e ela continua com uma pele mais avermelhada, né, que tem um leve desconforto, mesmo já tendo passado 3 semanas da viagem. As principais áreas com tal descrição é o que? Face, colo, membros superiores e região cervical. Ela nega quadros similares prévios, nega o uso de medicação, né, tanto oral quanto tópica, e associado ela relata que está com uma artralgia matinal leve, em punhos, metacarpofalangianas distais e joelhos com alívio espontâneo próximo do almoço, ou seja, uma dorzinha aí mais inflamatória. Nega comorbidades, a única medicação que ela usa é o anticoncepcional oral combinado. Então vamos discutir o caso da Giovana. O que é que chama atenção no caso dela? Tem essas alterações cutâneas, né, que me falam a favor de quê? De fotossensibilidade. Por quê? Porque essas lesões avermelhadas são principalmente nas áreas fotoexpostas. Então, face, cervical, colo, membros superiores, é ali onde o sol bate. Tá joia? Além disso, ela tem uma artralgia mais inflamatória e ela faz uso do anticoncepcional oral combinado. Qual que é a principal hipótese diagnóstica para essa paciente? Lúpus eritematoso sistêmico, paciente jovem, mulher, que é muito importante. Tá joia? Letra A, deve ser orientado repouso? Jamais. Paciente tem dor de caráter inflamatório, repouso pioraria, já tira. Letra C, por se tratar de um caso de lúpus, até aqui ok, deve ser iniciado prednisona 20 mg. Gente, no lúpus a gente vai usar corticoide? Muito provavelmente vai usar corticoide. Menor dose possível. Não vou iniciar com 20 mg, eu vou iniciar com 5 mg e vou titulando de acordo com a necessidade do paciente. Tá joia? Letra D. Fala aí de novo, né, de repouso laboral. Não vou acatar isso, por quê? Porque ela tem uma artralgia mais inflamatória, o repouso pioraria. Letra E, dosar fator reumatoide para quê? Né? Tá falando aí que pega articulações mais distais, a gente sabe que a artrite reumatoide vai poupar, então assim, não vou pensar em artrite reumatoide nesse caso. Letra B tá bonitinha, olha lá. Deve-se orientar o uso de protetor solar diário, orientar a troca do método anticoncepcional, atualizar o cartão vacinal dentre as medidas não medicamentosas. Então, tá perfeito. No caso 10, a gente tem o Jorge, de 54 anos, que está apresentando há 24 horas um quadro inédito de dor em primeiro metatarso esquerdo, de início agudo, não precedido por trauma, associado a edema e eritema local, com consequente comprometimento de deambulação. Fez uso de dipirona, mas não teve melhora. De patológica pregressa, a gente tem que o paciente é hipertenso e está em uso de hidroclorotiazida e losartana. Ele nega tabagismo e etilismo. No exame físico, a gente percebe aí que tem um IMC de 29 e tem essa artrite, né, em primeiro metatarso esquerdo. Vamos ver o que a gente tem de interessante aqui no caso clínico. Primeiro, essa dor, né, que a gente percebe, ela é no primeiro metatarso, né, aquela primeira articulação ali do dedo do pé, né, a tal da podagra, né? Então aqui a gente já pensa em quê? Em gota, tá joia? Além disso, o paciente usa hidroclorotiazida, que é um fármaco que classicamente está associado com hiperuricemia. Então a gente vai pensar aqui na principal hipótese diagnóstica de gota para esse paciente. Letra A, trata-se de um quadro autoimune? Nada me fala muito a favor de ser autoimune. E ainda está pedindo aqui para dosafam. Mas aí a gente lembra que o Jorge é um homem, já fala muito contra ser lúpus. Homens podem ter lúpus? Podem ter lúpus. Na medicina nunca diga nunca. Mas enfim, 54 anos não é tão comum assim abrir um quadro de lúpus na quinta década de vida. Vamos estar tirando.
Letra B. O tratamento inicial pode ser prednisona? Não. O tratamento inicial da gota vai ser com o quê? Para analgesia. AINE. Se o AINE não funcionar ou se o paciente tiver algum fator de risco que contraindique o uso de anti-inflamatório, aí sim a prednisona pode ser empregada, mas não é o caso aqui. Letra C. Deve ser iniciado o halopurinol 300mg uma vez ao dia associado à colchicina. Aí, na hora da prova, a gente já pega, não é gota, tem que dar halopurinol. Não! Se o paciente não está em uso de halopurinol no momento, e está em crise aguda de gota, eu não inicio o halopurinol. Se ele já estiver tomando o halopurinol, eu vou retirar? Não retiro, deixo ele paradinho lá. Mas se ele está na crise aguda, eu não coloco. Eu vou manejar ele ali com AINE, com colchicina, e depois que ele sair da crise, eu inicio a terapia hipouricemiante com o halopurinol. Mas no momento da crise, eu não inicio o halopurinol. D. Trata de um quadro de artrite séptica. Gente, cadê a febre? Bloqueio articular e ruborização ele até tem, mas me falta febre. Né? Artrite séptica é infecção, preciso de um paciente mais toxemiado, não é o caso do seu Jorge. Letra E. O tratamento do paciente deve envolver orientação de perda de peso, troca da hidroclorotiazida, prescrição de colchicina e um anti-inflamatório. Perfeito. No caso 11, a gente tem o seu Paulo, 38 anos, ele é corretor de imóveis, procura o atendimento de emergência apresentando forte dor em hálux esquerdo há 72 horas. Então, aqui um quadro parecido, né? Ele percebeu que isso começou depois que ele participou de um churrascão aí em comemoração dos 20 anos da empresa, né, no último domingo. Relata um episódio semelhante há 5 anos. Nega outras queixas articulares, nega trauma, infecção ou outros comemorativos. De patológica pregressa, a gente tem aí uma hipertensão que está usando atenolol, enalapril e hidrocloro. Tem uma dislipidemia com a atorvastatina. E aí ele pede para marcar o correto. O que é que chama atenção aqui nesse caso? De novo, a tal da podagra sendo acometida, a primeira articulação lá do hálux. E tem essa dor, né, que foi depois do churrasco. Churrasco, gente, muita carne, enfim, muita ingesta de quê? De purinas. E do metabolismo das purinas vem quem? O ácido úrico. Isso aqui provavelmente a gente está em frente a uma crise de gota aguda, tá? Que é o que está escrito aí na letra A, que é a correta. Artrite reumatoide, não tem nada muito que me faça pensar, não tem dor de ritmo inflamatório, não tem os outros comemorativos. Além disso, a letra B estaria incorreta de qualquer forma, porque hidroxicloroquina não é a primeira opção de tratamento que eu vou pensar para artrite reumatoide. Pode utilizar? Pode, mas não é a primeira opção. Gota tofácea? Falta o tofo. Cadê esse paciente dizendo que tem um abaulamento articular endurecido? Me falta. Letra D, artrite reumatoide, já conversamos por que não é. Artrite séptica, falta febre. Então aqui a gente fica com a letra A, crise aguda de gota, prescrição de AINE e colchicina, troca de diurético por outro antihipertensivo e mudança de estilo de vida. Caso 12, aí a gente tem uma paciente do sexo feminino de 45 anos, procura o atendimento na UBS devido ao quadro de dor articular iniciado há 2 meses, nega febre ou perda ponderal no período, é uma paciente que é hipertensa e tem hipotireoidismo, e aí ela usa losartana, né, 2 vezes ao dia e levotiroxina. No exame físico, é uma paciente que tem uma ausculta cardíaca e pulmonar normais, o abdômen ali sem anormalidades também, pressão arterial de 130/80, não tem lesão cutânea no exame articular, e a gente observa só um edema ali de metacarpofalangianas das 2 mãos, né, sendo aí 6 articulações acometidas, articulações apenas mais proximais, além do punho direito. Então a gente já está pensando aqui em quê? Artrite reumatoide. Por quê? Porque poupa a interfalangiana distal. Então, o principal, na hipótese diagnóstica aqui, seria de artrite reumatoide. Então, vamos lá para as assertivas. O fator reumatoide e o anti-CCP para avaliação do perfil imunológico é necessário para a classificação, pontuando quando os dois estiverem positivos. Não, gente. Pontua se um estiver positivo, se o outro estiver positivo ou se os dois.
O paciente ele não precisa ter fator reumatoide junto com anti-CCP positivos para pontuar. Ele pontua mesmo se tiver apenas um dos dois. Então, essa alternativa aqui está errada. 2. As provas de atividade inflamatórias têm valor no auxílio diagnóstico. Sim, são critérios de classificação. E também no acompanhamento da doença. Sim. Quanto mais doença ativa eu tenho, mais inflamação eu tenho, mais vai subir o meu PCR e o meu VHS. 3. Os achados clínicos e temporais são sugestivos de artrite reumatoide, ok, devendo ser buscado sinal de mau prognóstico como nódulo reumatoide. Perfeito, nódulo reumatoide, né, havendo aí possibilidade de doença muito provavelmente sorológica, positivamente sorológica, né, ou seja, tem o fator reumatoide ou o anti-CCP positivo e é uma doença que está em atividade muito intensa, então isso é sinal de mau prognóstico. 4. O raio-x das mãos deve ser solicitado e espera-se encontrar neoformação óssea, não é tão típico da artrite reumatoide, e periostite, mas nunca erosões. Nunca erosões? Erosões, gente, é o que é mais típico de artrite reumatoide, ou uma das coisas mais típicas. Então, assim, a gente espera erosão sim, a 4 aqui estaria incorreta. Alternativa certa aí, 2 e 3. No caso 13, a gente tem o seu José, de 68 anos, que procurou atendimento médico devido à ocorrência de episódios de monoartrite intermitente nos membros inferiores. Já acende um alerta. Durante o atendimento no pronto-socorro, no último evento recebeu o diagnóstico de gota. Entretanto, não acreditou no médico, visto que realizou dosagem sérica do ácido úrico nesse dia e o mesmo estava normal. Gente, aqui a gente só quer o que de vocês. Nas crises de gota, o nível sérico do ácido úrico pode estar normal. Por que pode estar normal? Gente, porque esse ácido úrico, ele está em que forma? Está na forma de monourato de sódio todo depositado nas articulações do paciente. Pelo amor de Deus, o paciente está fazendo crise aguda de gota. Se ele está fazendo crise aguda de gota, o ácido úrico está todo lá na articulação dele, lesando aquela articulação. Então, ele vai se apresentar como sericamente? Consumido. Não vou ter aquela hiperuricemia de mais de 10, aquele ácido úrico super estourado na crise aguda, tá? Pode estar alterado? Pode estar alterado, mas também pode estar normal. Caso 14 e o último, a gente tem aqui um homem de 60 anos que comparece ao pronto-socorro com uma monoartrite de joelho direito e febre de 38 graus há 2 dias. Ouçam com atenção. Nos últimos 2 anos, apresentou episódios recorrentes de artrite de primeira metatarsofalangiana, podagra, com duração de 3 a 7 dias. É etilista, 3 latas de cerveja por dia e hipertenso, em uso irregular de enalapril e hidrocloro, além de halopurinol. A melhor conduta nesse caso é, gente, aqui a gente tem um paciente que está com uma monoartrite e febre. Monoartrite e febre, eu sou obrigado a pensar em quê? Em artrite séptica. Esse paciente tem um overlap entre artrite séptica e gota? Tem. Ele também tem gota, porque ele está em uso de halopurinol e ele tem uma artrite aí de podagra há mais de 2 anos. Mas nesse momento, no momento do atendimento, ele está com artrite séptica. Se ele está com artrite séptica, o que é que eu tenho que fazer para esse paciente? A artrite séptica é igual a artrocentese. Tenho que colher material desse paciente para mandar para análise e, além disso, retirar, né, aquele material infeccioso daquela articulação para que esse paciente não venha a ter sequelas que a gente sabe que podem ser sequelas graves aí de artrite séptica. Então, nesse caso, a alternativa certa é a letra D, fazer a artrocentese e enviar o líquido sinovial para análise por suspeita de artrite infecciosa. Gente, desejo de coração que todos vocês façam uma ótima prova de reumato. Eu espero que essa revisãozinha aqui tenha ajudado vocês a organizar aí o raciocínio na hora de fazer as questões. E é isso, um grande abraço, sucesso para todo mundo.